segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que, ao romper da manhã, saiu a contratar operários para a sua vinha. E, tendo ajustado com os operários 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Tendo novamente saído cerca da 3ª hora, viu outros que estavam na praça ociosos e disse-lhes: ide vós também para a minha vinha, e eu vos darei o que for justo. E eles foram. Saiu outra vez cerca da hora 6ª e da hora 9ª, e fez o mesmo. Cerca da 1ª saiu ainda, encontrou outros que estavam sentados e disse-lhes: por que estáis aqui todo dia ociosos? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Ele disse-lhes: ide vós também para a minha vinha. No fim da tarde, o senhor da vinha disse ao seu mordomo: chama os operários e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Tendo chegado, pois, aos que tinham ido cerca da hora 1ª, cada um recebeu 1 denário. E chegando também os que tinham ido primeiro, julgaram que haviam de receber mais. Porém, também eles receberam 1 denário cada um. Ao receberem, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam 1 só hora e pagaste-lhes o mesmo que a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Ele, porém, respondendo a um deles, disse: amigo, eu não te faço injustiça. Não acertaste tu comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, que eu quero dar também a este último, tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Porventura és tu invejoso, porque eu sou bom? É assim que os primeiros serão os últimos, e os últimos os primeiros. De fato, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós começamos uma espécie de preâmbulo da Quaresma, neste domingo, chamado Domingo da Septuagésima, porque estamos a 70 dias da Páscoa do Senhor. E eu gostaria de tratar aqui com os senhores de algo que passa praticamente despercebido, que é o fato de que muitas vezes estivemos perto da morte, perto dela. Ainda que os nossos sentidos não tivessem, na ocasião, não tiveram capacidade de identificar o perigo. Mais de uma vez, e por incontáveis razões, estivemos muito perto da morte. E, no entanto, esta assistência permanente de Deus, chamada de providência divina, evitou o pior. Evitou que nos acontecesse o pior. Penso que a meditação de hoje deve tirar de nossa inteligência aquele resquício pagão de quem acredita que existe sorte e azar. Não. O que há é a providência de Deus.
que cobre com o seu poder e com sua infinita sabedoria todas as coisas em ordem ao fim para o qual elas foram criadas. As criaturas, haveria sorte e azar se as criaturas estivessem soltas ao acaso, no acaso, mas não há acaso, porque há Deus, porque Deus existe. Porque Deus existe. Até um certo ponto, nós temos uma relativa capacidade de driblar e afastar de nós certos perigos, certos males. Mas todos não. Todos não. Que controle temos quanto ao motorista embriagado que praticamente tendo perdido o controle do seu automóvel, vem na nossa direção? Não temos controle nenhum. Contra os patógenos espalhados nos ares e nos elementos, esses vírus, bactérias que transmitem doenças e muitas vezes doenças graves. Você entra em contato com eles e nem sabe que entrou. Eles penetram no teu organismo e você não sabe que esse processo se deu. E depois vai tomar vacinas que nem testadas foram. Nem testadas foram. Uns, num ato de violência, num assalto, conseguem escapar com vida. Outros não. Ali mesmo tombam. Ali mesmo tombam. De modo que não temos, senhores e senhoras, o pleno controle daquilo que garante a nossa vida. Estamos expostos a um sem número de riscos e perigos que nos escapam completamente do controle. Talvez aqui alguém já tenha se admirado de algum fato, e tenha exclamado: meu Deus, como eu saí vivo daquele acidente. Como é que eu escapei daquela enfermidade que me deixou meses hospitalizado, praticamente desenganado pelos médicos? Como foi? Somos para nós mesmos a prova do cuidado e do zelo que Deus tem. Sobretudo, porque boa parte dos homens, e infelizmente também dos que se dizem cristãos, habitualmente, de modo habitual, não se encontram em condições de enfrentar a eternidade, o justo juízo de Deus e a eternidade, porque já estão sepultados num sepulcro moral. Muitos já estão mortos moralmente,
por causa do estado de pecado grave no qual estão há anos. Evidentemente que a morte física lhes tiraria do sepulcro moral para a condenação eterna. Para a condenação eterna. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, e liberal quanto às graças e aos dons que oferece, protela, estende o tempo de vida daquela alma, daquela pessoa, para que, enfim, haja oportunidade para a penitência, para que ela saia do túmulo moral, da sepultura moral, onde ela se encontra, porque se dali for chamada para a eternidade, a sua eternidade será a pior. A pior. Poderíamos fazer, cada dia, deveríamos fazer nossas as palavras do Salmo 93, do verso 17 do Salmo 93, que diz: se o Senhor não me socorresse, em breve minha alma habitaria no sepulcro. Não é possível saber agora, mas um dia saberemos de quantos males graves e de quantos riscos corremos de perder subitamente a vida, mas a providência de Deus interviu. Suspendeu aquele mal, levantou aquele risco, retirou aquele obstáculo. Mas isto parece que não chama a nossa atenção. Não chama a nossa atenção. Não está em nós, Senhor, aqueles recursos que garantem a nossa vida de modo absoluto, mas nas mãos de Deus. De modo que devemos nos entregar nas mãos da providência divina e adorá-la, porque até hoje Ele nos tem poupado do pior. Uma vez que raramente se encontra um homem ou uma mulher em condições favoráveis de deixar esta vida e entrar na eternidade bem-aventurada. Eu sou sacerdote há mais de 30 anos e já acompanhei os instantes finais de muita gente. E eu digo para vocês, infelizmente, a maior parte das pessoas que morrem mal. E morrem mal porque vale aquela regra que os pagãos já conheciam. Talis vita, fines vita. Tal vida, tal morte. Tal vida, então, como alguém morre? Como viveu. Como habitualmente viveu. E depois, com uma certa poesia, diz Santa Teresa dos Andes: quem não amou a Deus aqui na terra, vai fazer o que no céu? Quem não amou a Deus aqui na terra, o que é que tem para fazer no céu?
E me desculpem, não é na opinião dos conhecidos e amigos que Deus se baseia para julgar, uma vez que normalmente os que morrem imediatamente são canonizados por seus conhecidos. Ai, era tão bom, era tão isso, era tão aquilo. Tenhamos em conta, meus senhores, que cada um é para si mesmo a prova da paciência de Deus. A prova da paciência de Deus. Outros, por menos riscos, por menos males, por menos perigos, já deixaram esta vida. Nós ainda, e alguns aqui já, não é? Somando décadas e décadas de vida, nós ainda permanecemos aqui. Então, esta situação de uma vida longa pode, em alguns casos, ser sinal de uma grande bênção de Deus, sobretudo daqueles que receberam do Senhor alguma missão apostólica, como foi o caso de Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da Igreja, sublime catequista, evangelizador de populações pobres, viveu até os 98 anos de idade, porque Deus precisou dele. Era um instrumento afinado nas mãos do Senhor para a obra. Mas normalmente, essas vidas que se estendem, e muito, é por causa disso, senhores. Porque somos como frutos ruins que apodrecem verdes no pé. Caem verdes apodrecidos do pé, sem nunca amadurecer. Nunca. É a nossa preocupação cotidiana. Boa parte das providências que tomamos, dos cuidados que tomamos, dizem respeito ao alargamento da vida aqui na Terra. Não importa que ela seja uma vida reta, santa. Importa que ela seja longa. Longa. E ainda, como diz lá Santo Tomás, aquele caso terrível, o caso terrível dos que não vão se salvar, não há como salvá-los por causa de sua obstinação no mal. Então Deus, para não jogá-los de uma vez na condenação, os mantém na vida. Para não jogá-los de uma vez no castigo eterno, os mantém vivos até 80, 100 anos. Alguém fala, mas pessoa tão ruim está viva ainda. O outro tão bom morreu, né? Já viram isso? Os bons morrem logo e os maus nunca. Por isso. Evidentemente que não são todos os casos, mas deve-se considerar para muitos obstinados no mal, duros de coração, e que avançaram muito nos anos, o fato de ainda estão vivos, porque Deus não os quer jogar de uma vez na condenação eterna. Então escolhe para eles um mal menor, viverem aqui
até não poder mais. Mas vocês sabem, Deus é tão bom e tão misericordioso que até qualquer condenado sabe da bondade de Deus, uma vez que tenha consciência do seu pecado, sabe que não está no inferno que mereceu. Até no inferno Deus é bom, porque nenhum condenado caiu ou cai no inferno justo e merecido, sempre está no inferno mitigado, mais brando. E o que vamos dizer, sobretudo nós que professamos a fé, depois de tantas missas, sermões, rosários, retiros, palestras, livros, luzes, moções, movimentos do Espírito Santo, quando Deus não poupou esforços para nos içar, nos levar para o alto, nós de livre vontade deixamos que, por meio de nossas paixões não mortificadas, Satanás e o mundo nos puxasse sempre para baixo. O que é que vamos alegar? Que não tivemos tempo, que não tivemos condições. A meditação de hoje exalta a glória e o poder de Deus, e também sua misericórdia, provada pelo fato de estarmos vivos. Nós que, inclusive, poderíamos ter morrido no útero de nossas mães. Me parece que hoje em dia o lugar mais perigoso para se estar é o útero de uma mãe. Uma vez que o aborto é agora tido como um direito humano. E as abortistas vão à televisão, aos programas de auditório, se vangloriar de sua coragem de abortar 3, 4 crianças, de assassinar 3, 4, 5 seres humanos. Vão lá dizer que fizeram e, enfim, é assim que é, meu corpo, minhas regras, etc. e tal. Ainda bem que nossas mães tiveram juízo. Só Deus sabe o que elas sofreram. Não desistiram de nós. Nem antes do nosso nascimento e nem depois, graças a Deus. Quer dizer que Deus está nos salvando e cuidando de nós desde a concepção. Para com a nossa colaboração, senhor e senhora, nos dar as melhores condições de partir daqui, de deixar esta vida que passa para aquela que não passa, mas na plenitude do amor dele. Na plenitude da graça, porque o que é graça aqui, lá se transforma em glória. A felicidade de um salvo, de um eleito no céu, é o grau de amor que ele leva daqui. Então todos os salvos estão no céu, mas nem todos do mesmo modo, porque nem todos amaram a Deus da mesma maneira. Supliquemos esta sabedoria. Você que se preocupa muito em viver muito, tá bem. Para quê? Só se justifica diante de Deus e da fé
o desejo de uma vida longa naqueles que se aplicam por adquirir virtudes e extirpar vícios. O resto é motivado por um impulso pagão de querer gozar a vida e tirar dela o melhor possível. E evidentemente quem morre cedo não pode saborear mais os deleites do mundo. Nós sabemos bem onde está o verdadeiro bem. Então, recorda bem esta verdade. Enquanto estivermos no tempo, é possível sair da morte moral a qualquer momento. É possível ressuscitar do sepulcro moral a qualquer momento. Terminado o tempo pela morte, isso já não é mais possível. Então, se o senhor entendeu bem o Evangelho, não fica difícil compreender, porque quando éramos crianças, nos foi ensinado lá no Catecismo da Primeira Comunhão, esta grande verdade, que nós viemos ao mundo para estas coisas, conhecer, amar e servir a Deus, e depois nos salvar. Me desculpem aqui os iludidos, ninguém veio ao mundo para ficar rico. Ninguém veio ao mundo para ficar famoso. Ninguém veio ao mundo para herdar heranças. Nós viemos aqui para conhecer, amar, servir a Deus e depois nos salvar. Tudo mais tem razão de meio. E diante de Deus, se algo ou alguém, se alguma coisa ou alguém se coloca como um impedimento, um empecilho, uma pedra de tropeço nesse caminho, foge disso, expele isso, vomita isso, arranca isso. Como bem disse Jesus, se teu olho te faz pecar, arranca-o fora. Se tua mão te faz pecar, corta fora. É melhor ir para a vida com uma mão só do que com as duas ser jogado no fogo eterno. Peçamos a Deus esta sabedoria, Senhor, ainda mais quando respiramos este ar infecto do mundo moderno, da modernidade ímpia, que negando Deus, tirando Deus do horizonte da existência humana, não acredita mais em nada. Não céu, não inferno, não eternidade, só a vida. Vamos viver, vamos curtir. Não Deus. Agradecemos ao Senhor que mesmo sem saber destas coisas, sobretudo destes incontáveis riscos aos quais fomos expostos e nem sabíamos deles, nem poderíamos suspeitá-los, no entanto, Deus nos livrou. Deus nos livrou. Como aquele bebezinho num quarto cercado de fogo, por causa do incêndio da casa, é arrancado do berço e levado para fora, sem nem suspeitar o mal que estava ali, tão perto para destruí-lo. Isso somos nós, meus senhores e minhas senhoras, o resultado incontável de ações da providência divina
que nos tiraram do cárcere da morte, para que, enfim, tendo mais tempo e mais, procuremos, enfim, o que nos salva. O que nos salva. Não abusemos, porque Deus fez todas as coisas com medida. Com medida. E ainda que Ele alargue os dias de nossa vida, também este alargamento está contado. Haverá um dia que será chamado último. E nós aqui não poderemos alegar que Deus não nos deu tempo, não nos deu condições. Isto seria a suma cegueira. A suma cegueira. Então, gratos a Deus, fazemos nossas as palavras do Salmo: se Deus não me tivesse ajudado, por pouco ou quase nada, estaria eu agora na sepultura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.